Gabriele, ex-campeã da modalidade arco e flecha, de uma cidade ao sul da Itália, resolveu construir e comercializar flechas feitas em tubo de alumínio e em fibra de carbono. Após a fabricação de suas primeiras flechas, resolveu fazer um teste para verificar a velocidade que elas podem atingir. Utilizando-se de um bom arco, ela dispara horizontalmente na direção de um alvo fixo, localizado a 204 metros, Ao lançar as construídas em tubo de alumínio, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3,6 segundos. Ao lançar as construídas em tubo de alumínio, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo. Com as fabricadas em fibra de carbono, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3 segundos. Supondo a velocidade do som no ar como sendo 340 metros por segundo e desprezando as forças dissipativas e a aceleração da gravidade, assinale a opção que indica a razão entre as velocidades das flechas em tubo de alumínio e em fibra de carbono. E aí, fera, se você pega essa questão 20, ela é idêntica à questão que nós fizemos do soldado. Confere? Se você pega essa questão 20, ela é idêntica à questão que nós fizemos do soldado. Só que essa me traz valores, né? Então ela vai chegar lá, vai atirar com arco e flecha, o arco vai atingir o alvo, ao colidir com o alvo, o som volta para o ouvido de Gabriele, né? Só que a distância entre Gabriele e o alvo é 204 metros. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Você concorda que, utilizando o tubo de alumínio ou tubo de fibra de carbono, a distância entre Gabriele e o alvo é a mesma? Então, a distância que o som percorre na volta, é o mesmo, tanto usando o tubo de alumínio, como utilizando o de fibra de carbono. Pega a visão? Então, se eu fosse calcular aqui, por exemplo, o tempo do som, o tempo que o som leva para chegar no ouvido de Gabriele, quem seria o tempo aí percorrido pelo som? O tempo do som seria a distância, né, do alvo até Gabriele, dividido pela velocidade do som no ar. Essa distância entre Gabriele e o alvo é de 204 metros. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Se você fizer essa relação 204 por 340, você vai achar um tempo aqui de 0,6 segundo. Então, se eu faço 204 dividido por 340, você vai achar aí um intervalo de tempo de 0,6 segundo. Fechou? Então se liga, volta para a questão. Quando ela fala que ela usa o tubo de alumínio, em tubo de alumínio, ela ouve o barulho atingindo o alvo depois de 3,6 segundos. Só que 0,6 foi só para o som voltar. Então, quanto tempo foi para o arco ir, né? Qual foi o tempo de ida? Porque o tempo total é o tempo de ida mais o tempo de volta. Então, o tempo de ida foi de 3 segundos, né? 3 segundos para ir, 0,6 segundos para o som voltar. Então, se você pegar aqui,
o tubo de alumínio, vou botar aqui, ó, tubo de alumínio, TA, certo? O tempo, quando ela usa o tubo de alumínio, para chegar no alvo é de 3 segundos, concorda? Vou até escrever assim, ó. O tempo, utilizando o tubo de alumínio, seria o tempo total menos o tempo do som. O tempo total, utilizando o tubo de alumínio, foi 3,6 segundos. O tempo que o som percorre no ar, 0,6. Então, o tempo utilizando o tubo de alumínio foi de 3 segundos. Tranquilo? O tempo utilizando o tubo de alumínio foi de 3 segundos. Perfeito? Se você fizer agora com um tubo de fibra de carbono, que eu vou chamar de TC, o tubo com fibra de carbono, o tempo utilizando o tubo com fibra de carbono seria o tempo total menos o tempo do som no ar. Só que usando fibra de carbono, ela coloca aqui, ó. Quando ela usa o tubo com fibra de carbono, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de quanto tempo? 3 segundos. Ou seja, 0,6 segundo foi só para o som voltar. Se o tempo total é de 3 segundos, foi 2,4 segundos, né? Perfeito? Porque você pega o tempo total, que é de 3 segundos, e subtrai do tempo do som. Então, utilizando aqui fibra de carbono, o tempo foi de 2,4 segundos. Perfeito? Utilizando aqui o tubo feito de fibra de carbono, o tempo para o arco I, né? O tempo de ida, 2,4 segundos. Aí, qual é a pergunta que ele faz para a gente? Qual é a pergunta que ele traz para a gente? Ó. Supondo a velocidade do som 340, ele quer a relação, ele quer a razão entre a velocidade da flecha em tubo de alumínio em relação à fibra de carbono. Então, ele quer o seguinte, ó. Terceiro passo. Ele quer a relação entre a velocidade utilizando o tubo de alumínio em relação a utilizando o tubo de fibra de carbono, né? O que é velocidade? Eita, tá, verão. Velocidade é distância sobre tempo. Velocidade é distância sobre tempo. Tranquilão? Divisão de fração, repete a primeira. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Só que a distância percorrida por essas flechas na ida é a mesma. Tanto faz utilizando fibra de carbono ou utilizando o tubo de alumínio. Então, a relação entre as velocidades seria justamente a relação entre o tempo de ida utilizando fibra de carbono em relação ao tempo de ida utilizando o tubo de alumínio. Então, seria 2,4 dividido aqui por 3. 2,4 dividido por 3. E se você faz essa relação, você vai encontrar como resposta aqui 0,8. Beleza? Se você faz essa relação, você vai encontrar 0,8. E, portanto, aqui, fera, para essa questão 20, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. Perfeito?